Alô, alô, boa noite a todos e a todas. Mais uma live do dia de hoje. Esperando o amigo José Ricardo entrar para falarmos dos 120 dinâmicas de grupo, porém com um tema sobre família. Bacana. Todo mundo entrando aí, todo mundo falando. Tchauzinho para vocês aí. Amigo Marcos Freitas, gostei muito da sua mensagem lá. Vamos caminhar junto. Giovana, minha amiga, minha aluna, que faz aniversário no mesmo dia que o meu. Aguardando o professor José Ricardo para a gente começar o nosso bate-papo. Ajeitar aqui a posição. Olá! Muitos alunos entrando aí, que bom. Só esperar o nosso amigo Zé Ricardo entrar e mandar a solicitação dele. Tudo bem? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre família. Boa noite, boa noite. José Ricardo. Cadê você, José Ricardo? Só tô esperando o parceiro entrar, gente, que a gente começa logo o nosso tema. Fala, Ju. Boa noite ao povo aí que tá entrando. Que bom. Conseguiu, Juliana, acessar aí pelo computador? José Ricardo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Diante de tantas lives aí, a gente... Aê, José Ricardo, acenando pra gente. Já aceitei aqui, José Ricardo. Está aguardando. Olá. Muito Boa. bem. Chega por completo. Estava preocupado com a sua entrada aí. Sabe o que acontece? Eu não estava atualizando a página do Instagram. Estou esperando a sua bolinha aparecer lá do ao vivo. E aí eu falei, peraí, deixa eu atualizar. E aí eu atualizei. Bacana. E hoje apareceu aqui para mim tipo uma lista assim de nomes, né? De solicitando e tal. Aí eu tive que procurar ali na lista para poder achar o teu nome e fazer um recurso diferente. É, Tava diferente hoje. E aí? bacana. Já temos aí, né? Olhando aqui agora, 2 minutos e 50 e poucos segundos. A gente tem aí 18 pessoas entrando aí. Alguns alunos já deram um tchauzinho antes de você entrar. Minha irmã Legal. já entrou. Alguns alunos, alunos da escola, alunos da faculdade, ex-alunos. A gente tem esse livrinho, como a gente está fazendo essa saga dos nossos livros, né? Hoje é a sexta live, né? Falta a sétima de recreação semana que vem, que a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana para a semana que vem. E que hoje, José Ricardo, fala para a galera aí qual é a temática envolvida e, por acaso, o livro. É um livro que vai corroborar com que aquilo que a gente vai falar hoje ele vai ser só um aporte, né, para a gente. Então, quiser colocar aí para a gente a temática. Pois é, né, Marquinhos? Interessante que a gente ficou pensando no tema para esse livro, porque a gente vem com essa vontade de conversar com as pessoas sobre os nossos livros. E com relação a esse, como é um livro eminentemente prático, 120 dinâmicas de grupo, a gente ficou pensando, né, Marquinhos, o que nós vamos trabalhar nesse livro, não somente as práticas. Então a gente teve essa ideia, né, porque o livro ele traz esse tema de dinâmicas de grupo, e depois a gente fez um trabalho com essa temática de que o livro é 120 dinâmicas de grupo para viver, conviver e se envolver. E aí a gente pensou, o que está exatamente acontecendo nesse período de isolamento que nós estamos, né? Então a gente está vivendo, está convivendo, está se envolvendo com uma intensidade muito maior do que era há 2 meses e meio atrás. Então, quando a gente pensa nessa temática, a gente entende que viver, conviver e se envolver, ela é emergente por conta de tudo que a gente está vivendo até agora. E aí a gente então decidiu trazer essa conversa para cá hoje, para que fosse a mola propulsora da nossa conversa, né, Marquinhos? Então, deixa eu desde já dar boa noite para todo mundo aí, né? Os amigos que estão chegando, familiares, pessoas que
durante o dia foram mandando mensagem, ó, mais tarde estou lá com vocês, hein? Então o pessoal está chegando aí. Já vi minha mãe, já vi seu pai, já vi sua irmã. É legal que os familiares, né, eles fazem questão de marcar presença independente de serem da área da educação ou não, né, Marquinhos, eles querem compartilhar com a gente. E isso é uma prova do viver, conviver e se envolver. Né? Então isso é uma prova para a gente. E os amigos também chegando aí para a gente, para participar dessa conversa, porque como a gente já falou em umas outras lives, ô Marquinhos, é interessante você e eu conversarmos sobre o tema, mas aqui a gente abre o bate-papo para que as pessoas possam contribuir e assim a gente trocar uma ideia muito legal. Eu ainda não mostrei o livro porque eu estou sem o livro, esse eu não tenho. Se o Marquinhos quiser sortear um no final aí, eu vou tentar burlar o sorteio para eu ganhar o livro dele. Porque eu não tenho, mas esse livro foram todos embora e eu esqueci de guardar o meu. Mas o Marquinhos vergonha, né, Zé? E aí você já me ensinou, né, Marquinhos, o caminho, né? Pegou o livro, já faz um autógrafo para mim mesmo, ou para minha esposa, ou para minha mãe, porque aquele livro eu não vou vender. Já deixa ele rabiscado. Então, verdade. Zé, como você apresentou, a gente tem hoje a nossa divulgação nas redes sociais foi em cima da questão da família, né? E justamente usando o subtítulo para viver, conviver e se envolver. A gente sabe que não está fácil para todo mundo, a gente sabe que a gente não tem uma receita de bolo pronta, mas a gente está aqui para tentar passar algum tipo de sugestão, algum tipo de conhecimento para que a gente possa, talvez, tocar no coração ou tocar, de repente, na rotina, no cotidiano dessas pessoas. Cada família é uma família. Então a gente sabe que cada família tem sua realidade. Famílias que estão tendo que dar conta dos estudos em casa e também trabalham na linha de frente, não só médicos, enfermeiros, mas a gente tem que pensar também naquela atendente que está lá dentro do hospital, né? Do camarada que está levando comida para o mercado, o cara que está levando, né, o caminhoneiro. Então, assim, farmácia, sacolão, padaria. Então a gente está numa grande rede colaborativa que eu acho que nesse momento de pandemia fez a gente refletir muito mais sobre elas. Mas quando a gente fala para viver, conviver e se envolver, lá em 2012, se eu não me engano, quando a gente construiu esse livro, 2012, aqui na ficha catalográfica, a gente tinha uma intenção de colocar 50 dinâmicas infantis, sendo que o olhar do educador, de quem vai trabalhar, ele pode adaptar para grupos até de terceira idade. As outras 50 dinâmicas eram de integração, e aí vai da sua percepção na igreja, né, no retiro, qualquer lugar que você for trabalhar, além da escola. E as últimas 20 musicais, que eu acho que quem conhece a gente em curso e faculdade, a gente usa muita música, muito jogo cantado, né, para poder trabalhar. E a gente consegue, de vez em quando, dar uma boa noite para todo mundo que tá entrando aí, tá legal, Zé? Tem um amigo aí, Fábio de Bragança. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Boa noite. Aí, muita gente comentando aí, inclusive nosso amigo Rafael, um ex-aluno nosso, estava perguntando lá em cima sobre a questão do ensino médio, como fazer, o que fazer, atividades assim. Como não é o foco do bate-papo de hoje, Rafael, eu peço que você chame a gente lá no privado, lá no direct, que a gente vai ter o maior prazer de te mandar uma série de coisas. Agora entenda, se nem a BNCC está pronta ou tem para o ensino médio, a luta e a escalada é muito maior. Eu entendo a sua pergunta e a sua preocupação. Então é literalmente se virar nos 30 com alguns conteúdos que são importantes para eles. Então todos os meus planejamentos anteriores à BNCC eu consigo trabalhar hoje com eles, com videoaulas, com alguns instrumentos que a gente tem que utilizar com aprendizagem colaborativa. Então, Rafael, depois a gente comenta sobre isso aí para a gente. Ô Marquinhos, você falando sobre isso, a dúvida do amigo Rafael aí, pedido de ajuda dele, a Renata acabou de entrar aí, foi nossa aluna lá na Bio, das primeiras turmas, eu acho que da primeira turma, no horário da manhã. Ela conversou comigo hoje cedo exatamente sobre essa questão dela também estar precisando, né, de um auxílio, de algumas sugestões, e eu falava para ela que a questão do ensino médio, né, como a gente precisa ainda de muito aporte, de muito direcionamento para o ensino médio, que ainda falta muita coisa. Fundamental, a educação infantil está se organizando muito bem aí na BNCC e tudo mais, mas o ensino médio ainda é alguma coisa aí a ser construída, e é claro que nós, enquanto educadores, temos que contribuir para isso. Então, Rafael, chama a gente lá, que a gente troca uma ideia, né? Se a gente puder ajudar de alguma forma. Troca material. Inclusive, pode ser uma sugestão de uma live depois de acabar os livros, né, Zé? A gente poder falar especificamente de cada grupo desse,
na educação física escolar, né? Falar só de educação infantil e falar de avaliação, de atividade, Uhum. falar de protocolo psicomotor, o que Sim, trabalhar sim. dentro do Fundamental 1 e 2, e o médico é um grande desafio, a gente pode pensar num momento muito bacana. Obrigado, tá? Pela contribuição. Então, Zé, para a gente começar a bater um papo sobre essa questão de família, a gente sabe que no nosso livro a gente defende que desde cedo a criança precisa aprender a viver em grupo, né? E eu acho que essa Uhum. sociedade moderna que nós vivemos, essa questão da colaboração, eu cheguei a deixar anotado para a gente aqui no papel, para falar que se desde cedo a gente pensa que essas crianças precisam viver, né, em grupo, essa educação colaborativa, eu estava discutindo isso no mestrado até ano passado. Falar de uma Uhum. educação colaborativa, onde a gente tem recursos interessantes digitais, para que a gente possa fomentar esse aluno como integrante do processo de aprendizagem. E hoje isso está um pouco muito forte, muito latente, pela questão da escola estar tentando se virar também de apresentar algo de qualidade, que foi jogado literalmente no colo de muita gente, e as famílias tiveram que se organizar. Mas eu acho que a Uhum. gente tem que começar a pensar que as famílias às vezes estão focando apenas no problema. E se a gente começar a focar no problema o tempo todo, a gente já sabe que o problema está lá. Você não vai modificar se você reclamar o dia inteiro. Então, eu acho que as Uhum. famílias precisam tentar focar naquilo que tem de positivo. Eu reclamava que eu trabalho manhã, tarde e noite e eu não via meus filhos crescendo. Eu perdi muita coisa da vida deles. Então, quando ele falou a primeira palavra, quando fez a primeira gracinha, eu estava na rua. Se não fosse no sábado, domingo, após as 10 da noite, eu estava na rua. Então, esse talvez é o lado positivo da coisa. De eu estar junto agora, eu ver um dever de casa. É difícil? Completamente. A rotina é complicada? Sim. Mas eu acho que desde cedo, eu acho que essas crianças precisam aprender a viver em grupo. E a gente, nesse Uhum. momento, sem ir à escola, tá calhando agora a família tentar promover um pouco desses encontros. Se a gente focar no positivo, se a gente focar na educação colaborativa, sabendo que a sociedade moderna discute as gerações, eu acho que a gente consegue ter um conhecimento mais compartilhado e que é aí que eu queria deixar agora a bola para você, que eu sei que você gosta muito desse assunto. Quando a gente fala de compartilhamento de conhecimento, família, escola, né, o pai, a mãe, o tio, a avó, quem tiver com essa criança, quando a gente fala da individualidade em prol do coletivo, que você gosta de muito citar isso nos nossos livros, se você pudesse dar uma bolinha para a gente sobre a individualidade em prol do coletivo. Marquinho, eu tenho até que organizar aqui meu pensamento, porque são muitas coisas que vêm ao mesmo tempo, a gente sente vontade de falar, e aí preciso organizar aqui, enquanto você estava falando, eu estava organizando aqui. Mas eu queria pegar uma parte que você falou, a respeito do você trabalhando, perder algumas coisas dos seus filhos, e eu lembro de duas situações específicas comigo. Uma, minha filha mais velha, né, tinha acabado de nascer, e aí eu estava passando um ano novo, um Réveillon, do mesmo ano que ela tinha nascido, para o ano seguinte, trabalhando num hotel fazenda. Então eu estava lá com o grande parceiro aí das animações, o Alex, e aí passando um ano novo lá, que seria o primeiro Réveillon com a minha filha, mas a gente optou por uma questão profissional e pessoal também de ir passar, de ir desenvolver essa atividade. Ficamos lá, se eu não me engano, 3 ou 4 dias dentro daquele hotel fazenda trabalhando. E aí eu fiquei pensando, foi embora meu primeiro ano novo. É lógico que foi o primeiro de muitos. Mas sabe aquela história assim, a primeira palavra, o primeiro passinho, né, o primeiro ano novo. Então foi. Lamentei, até porque a experiência profissional não foi lá grandes coisas, né? Aconteceram muitas situações dentro desse trabalho. E aí perdi essa oportunidade e me fez refletir muito. E uma outra situação, também trabalhando aí já no ano seguinte, no carnaval, num outro hotel fazenda, eu lembro da minha esposa mandando a foto para mim da minha filha tomando banho pela primeira vez numa piscina, que foi na casa, inclusive, dos padrinhos dela, né? E aí tomando banho de piscina lá, eu falei, caramba, eu não estou aqui. Mas são opções, são situações que a gente analisa qual é a possibilidade naquele momento, e aí a gente faz uma escolha. Porque toda escolha, ela acaba provocando uma renúncia. Então, se a gente opta por A, a gente renuncia a B. Se a gente opta por B, a gente renuncia a A. E aí a gente tem que assumir as consequências. Não participei daquilo, mas eu estava ali em prol de uma coisa que eu sabia que não era boa para mim especificamente, era para a minha família. Então a gente reflete muito sobre isso, sim. E uma outra coisa que você falou aí, que me fez lembrar, a gente vem sempre comentando
que os nossos livros, cada um tem um quesinho um carinho especial por aquele material. E nesse nosso livro, a gente fez uma homenagem lá no começo do livro, onde entra prefácio, agradecimento, dedicatória. A gente fez uma parte de homenagem, mostra aí para o pessoal, por favor, que nós tínhamos acabado de passar pela experiência daquela chacina, massacre que aconteceu. Valeu aí. Lá naquela escola municipal em Realengo, né? Onde as crianças, né? Isso, onde foram brutalmente assassinados, enfim. Isso me faz pensar o que faltou na vida daquela pessoa que decidiu entrar armado dentro de uma escola e cometer o que ele cometeu. Será que foi social? Será que foi família? Será que foi escola? Será que foi tudo isso junto? Na verdade, pode ser que a gente nunca descubra a fundo o que leva cada pessoa a ter uma atitude dessa. Mas eu gosto sempre de pensar que tudo começa na família, né? Tudo tem seu início na família. E Samitiba tem um livro chamado Pais Educadores de Alta Performance, onde ele diz assim, que todos nós já nascemos aprendentes, porque a gente nasce num ambiente familiar e depois ele se amplia para uma escola, para o convívio da família fora da casa, mas a gente nasce num local onde a gente automaticamente já é influenciado. E por mais que ninguém queira sair da sua casa para ir para uma escola, se isso acontecesse, né, a gente acaba sendo influenciado e a gente acaba aprendendo através da imitação do comportamento. Então eu gosto sempre de acreditar que tudo pode começar na família, né? É claro que durante a vida os desdobramentos eles podem acontecer. Você tem uma cultura, você vem de uma criação muito traumática e você pode desenvolver uma alta performance em cima disso. Ou o contrário também pode acontecer. Mas se aquele ambiente familiar for propício para o desenvolvimento inicial da criança, dificilmente ela vai se perder ao longo do tempo. Ela já vai crescer com aquela aprendizagem da personalidade que vai se formando, do caráter que ela vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, para mim, na verdade, o que acontece é que tudo começa no seio familiar, né? Então, assim, falar dessa convivência, desse envolvimento, a família é o começo de tudo. A escola vai ser um desdobramento, uma continuidade. É lógico que essas coisas que acontecem de ruim na sociedade, a gente fica procurando os porquês. Mas eu gosto de olhar sempre pelo lado da família como pontapé inicial. Até porque, quando a gente vê o que acabou de acontecer com aquele homem negro nos Estados Unidos, que aquilo... não tem palavras não tem eu não consigo, é difícil adjetivar o que aconteceu ali, colocar um adjetivo para aquilo. Mas foi ruim, foi péssimo, foi terrível, mas ainda há uma sociedade que ainda comete muitos atos de preconceito, de racismo, sob qualquer perspectiva, né? E a família precisa começar, deve começar o ensinamento, porque a criança ela não nasce racista, ela não nasce preconceituosa. Ela vai aprendendo com as suas influências. E aí quando Samitiba diz que não há pessoa que não aprenda por influência, significa exatamente isso. Ela está sofrendo a influência dos seus ambientes, dos seus influenciadores, e a partir daí ela desenvolve um comportamento. E quando você fala assim para mim, por isso que eu estava ali organizando meu pensamento, porque são muitas coisas para falar na sequência. E quando a gente fala da individualidade que forma uma característica, né, colaborativa, coletiva, é aquela história assim, a gente ouviu falar, nossa, aquela família ali é uma família trambiqueira. Aquela família ali, ó, só tem gente boa. Porque há um rótulo que se cria para aquele grupo social, para aquele grupo familiar, a partir do que aquelas pessoas fazem. Então, se aquelas pessoas têm uma postura de educação, de respeito, vão olhar para aquela pessoa, para aquela família e vão ter sempre uma palavra de carinho, vão ter sempre uma credibilidade a depositar. Mas quem é que torna essa característica da família? É a expressão, é a atuação individual de cada membro dessa família. É lógico que às vezes é aquela história, ovelha negra, foge à regra, mas são essas individualidades que vão formar a identidade coletiva daquela família. Eu acho muito importante a gente ter uma reflexão acerca dessa individualidade, colaborando para a formação da identidade da família, daquele grupo social. Zé, assim, viu que as definições que a gente acaba colocando, que você colocou para a gente, é uma teia que vai se formando, né?
E até você conseguir chegar justamente no assunto, eu entendo que antes a gente tem que também colocar muita coisa. Muitas pessoas comentando sobre a questão do livro, onde consegue, é só chamar a gente depois no direct que a gente encaminha, ou a gente mesmo consegue enviar, ou a própria editora, mas chama a gente no direct depois que a gente consegue encaminhar. Eu tenho alguns aqui ainda para venda, eu mando, com frete grátis e tudo mais. E muita gente colocando aqui pra gente que família é a base de tudo, que família é tudo. E o que a gente mais está vendo agora são as reclamações, talvez, vindo da família, porque o processo realmente engrossou para o lado de todo mundo, mas as pessoas começam também a entender que se a gente não tiver uma rede de colaboração, né, entendendo que isso tem que ser uma parceria, como colocar aí pra gente que é a parceria de escola e família é tudo, a gente começa a ver, para quem tem uma experiência como a gente dentro da escola, começa a perceber que os maiores casos que nós temos de sucesso em parceria é justamente quando aquela família é enganjada e está dentro da escola e consegue estar nas dependências, consegue participar do processo. Então, aquelas famílias que hoje estão tentando buscar justamente o lado positivo da coisa e parar de focar apenas no problema, a gente sabe que está tendo maiores casos de sucesso. Num dos livros que eu estava também lendo, alguns dias atrás, que fala de família, depois a gente até fala dos títulos, sobre uma citação justamente do filme do Armagedon, ele bota assim: perguntei ao meu filho há algum tempo qual era o sentido da vida, já que não faço ideia, e talvez nesse momento principalmente. Disse: pai, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, a passar por essas coisas, o que quer que seja ela, a gente vai passar juntos. Ou seja, é isso que a família tem que pensar, que nesse momento agora, a gente precisa passar juntos. A gente não está falando de um problema específico da escola Y, X ou Z. A gente não pode chegar aqui também e começar a determinar que as gerações são culpadas por determinadas coisas. Estamos passando por uma pandemia. Quando é pandemia, é mundo, né? Não é uma ali na esquina de casa. As pessoas tiveram que entender que existe uma mudança de rotina, apesar de a gente ir na rua e não verificar tanto essa rotina modificada por determinadas pessoas, né, sobre isso. Mas como a gente está falando sobre essa oportunidade da família estar junto agora em casa e conviver, se envolver, né, de alguma maneira, então não é só viver, é saber conviver e se envolver. O nosso livro fala de dinâmica. Como ele fala de dinâmica, a gente tem que saber um pouquinho sobre a epistemologia dessa palavra. Quando a gente fala de dinâmica, o que ela vem? Dinâmica vem do grego dínamos, né? Quando a gente coloca dynamis, significa força, energia, ação. Então, será que a gente está colocando talvez força, energia, ação nessas relações familiares, nesses processos que nós temos familiares? E aí, Zé, a gente precisa abrir um parênteses que a gente entende que todos os comentários, todas as pessoas que colocam aqui são de suma importância, né? Mas você tocar na tela e você olhar aqui, Fátima Alves acenou, é para palpitar o coração, né? Então, Fátima, querida, se você estiver aqui... Você ter visto aí, eu estou aqui concentrado na sua história, Fátima Alves, principalmente porque ela colocou, ela fez carinhosamente o prefácio desse nosso livro, né? E Fátima Alves, você que está dando um tchauzinho para a gente agora, você ainda cedeu uma parte de um texto, especialmente foi cedido para o nosso livro. Então, a sua história só de vida e profissional já é um aprendizado. Obrigado pela sua participação aqui, pela sua colaboração também de ter divulgado a nossa live. E aí a gente está falando das relações familiares em cima das dinâmicas de grupo. Então, se a gente está falando que dinâmica vem do grego dynamis, que é força, né, energia e ação, o brincar, ele enriquece as relações familiares. Eu acho que as crianças que têm oportunidade de brincar, obrigado, tá, Fátima? Se as pessoas conseguem brincar em família, a gente enriquece as relações familiares. E aí, quando a gente está aí na escola e a criança sempre leva para a escola muita coisa da família, embora os pais às vezes não queiram, a família, elas têm que saber que as crianças passam isso para a gente na escola. E quando elas passam isso para a gente na escola, a gente começa a entender nesse processo, Zé, que depois eu queria até que você colaborasse com esse assunto, que a gente sempre usa aquele termo nos nossos livros assim, o ser que ensina e o ser que aprende. Nesse processo familiar, quando você vira pai e mãe, você não tem manual, como você falou anteriormente. A gente aprende na marra. Você pode comprar livro de como dar banho, você pode comprar livro de amamentação, você só vai aprender quando você fecha a porta de casa e você fala assim, agora é com a gente. É aonde que a gente chora e o pai e a mãe não vê, não é isso?
Os avós não vão ver naquele momento. Então, eu só aprendi a ser pai quando eu fui na prática ser pai. Né? A mãe já vai sentindo aquilo ali no processo da gestação. Mas nós pais, embora a gente coloque a mão, cante, sinta o bebê mexendo, aquela coisa latente, fisiológica não é nossa. Né? É da mãe. E aí, quando justamente você se torna pai e mãe, a gente precisa entender que esse ser que ensina e o ser que aprende, você acha, pai e mãe, que está ensinando muita coisa e que no fundo, são eles que viraram justamente os seres que ensinam e nós viramos os seres que estamos aprendendo naquele momento. Então, a paternidade, a maternidade é justamente construção de vínculo, construção de afeto. Afeto é desejo e vontade. Se a gente não tem desejo e vontade de estar naquele ambiente familiar, se a gente não cria um ambiente onde a criança tenha desejo e vontade de estar perto da gente, isso vale para a escola, isso vale para a família. Então hoje, quando a gente coloca que o ser que ensina e o ser que aprende, isso vale para a escola também. Porque a gente não está lá como detentor do conhecimento, que a gente está lá para passar algum tipo de conhecimento, e que no fundo, quando você olha, a gente está muito mais aprendendo do que ensinando. E para finalizar, Zé, a nossa querida Geni, a nossa amiga Geni, que a Fátima Alves conhece bem, é a nossa amiga de mestrado lá em Assunção, com a Dina Lúcia, que também fez um prefácio para a gente, a Dina, além da Fátima Alves, a Geni também fez o prefácio desse livro. E ela coloca muito bem para a gente uma frase de Paulo Freire, que eu queria encerrar essa primeira fala com você, dizendo que a alegria não chega apenas ao encontro achado, mas faz parte do processo de busca. Eu acho que as famílias precisam buscar essa alegria no dia a dia, buscar essa alegria e não focar no problema e justamente perceber o caminho. Porque quando isso acabar, a gente tem que tirar um proveito disso. A Fátima Alves lançou um livro excelente, depois ela pode até colocar pra gente aqui o tema, pra gente não cometer nenhum erro, sobre essa história de superação dela. E eu acho que a história dela é uma história que justamente faz a gente olhar o lado bom da vida. Então a Fátima, se você estiver aí, Fátima, você ensina a gente a ver o lado bom das coisas. E aí, Zé, sabendo que a gente não está no encontro achado, justamente a gente tem que aproveitar o processo da busca, que as famílias aproveitem esse processo agora doloroso em busca de uma rotina, de algo muito melhor nesse momento de pandemia. Marquinhos, trabalhando agora com uma disciplina de educação emocional na escola, eu me sinto uma pessoa agraciada pelo destino, pela sorte, pela formação, por quaisquer que sejam os motivos que me levaram a essa disciplina. Porque eu tenho conversado muito com os meus alunos e eles têm trazido, têm compartilhado, sempre que se sentem à vontade, exatamente essa experiência de estar em família. E eu vou me ater aqui a falar das experiências positivas que eu tenho recebido como comentários ali dos alunos. Então a gente escuta o adolescente, né? Primordialmente aí são os adolescentes, ele falando assim, uns me chamam de tio, outros professor, outros vai da idade e vai do grau de intimidade, porque tem alunos comigo já há 5, 6 anos. Então eles falam assim, tio, meu pai sempre trabalhou muito e agora ele continua trabalhando muito. Só que ele está trabalhando em casa, porque ele não pode ir para o trabalho. E aí sabe o que acontece? Eu sento no colo dele para ver ele trabalhar. E ele deixa. E ele me dá um beijo no rosto. Então, nossa, não precisa de muita coisa, né? Eu fico até emocionado, cara. Desse tamanhozinho. Sim, qualquer criança, qualquer adolescente, eu estava conversando isso aqui em casa hoje, troca facilmente um celular de última geração, que eu não sei nem falar o nome deles, desses celulares, um PS4, eu nem sei se tem PS5 já, não faço ideia, mas eles trocam facilmente esses dispositivos por um momento de carinho, por um momento de atenção, por um momento de demonstração de amor dos seus pais. A gente escuta relatos de crianças que quando o pai diz assim, ó, desliga o celular, porque a gente combinou que o celular seria desligado nesse momento e a gente vai sentar à mesa agora para jantar. A criança, ela já chegou ao ponto de internalizar que aquele é o momento da família
E se aquilo for feito um combinado através de uma postura muito parceira do pai e da mãe, não é permissividade, e sim uma parceria com firmeza, a criança ou o adolescente, ele vai desligar o celular e ele não vai, sob hipótese alguma, reclamar de estar desligando o celular, porque é um combinado e você primeiro respeitou, né? Então, assim, eu tenho ouvido relatos dos alunos, coisas impressionantes, Um pai, e aí eu vou me colocar na condição de pai agora, Marquinhos, para falar o que eu vou comentar. Eu tenho acompanhado as aulas da minha filha sempre que posso, que às vezes ela está fazendo a aula dela e eu estou dando as minhas aulas online. Então, às vezes, o tempo não ajuda. Mas quando ajuda, eu sento do lado dela. E aí, essa semana, teve uma experiência muito interessante, que foi assim, a tia estava perguntando para os alunos, minha filha está no 2º ano, quantas pessoas moram na sua casa? E aí, todo mundo falando, tia, 3, 4, 5. Aí teve um menino que falou assim, tia, na minha casa são 3. E a professora sabe que são 4. Ela falou assim, mas fulano, na sua casa não é você, é seu irmão, seu pai, sua mãe? Aí ele falou assim, mãe, mas o meu pai agora está trabalhando. Então, naquela continha dele, ele excluiu o pai dele, né? Porque ele é muito do que está acontecendo no momento. Então, na casa dele só tinham 3, e não o que é definitivo, mas naquele momento só tinham 3. E aí eu peguei o telefone, como a gente tem um grupo de pais, né, das turmas dos nossos filhos, eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou assim, cara, obrigado por você ter me falado isso, porque eu queria muito estar em casa rindo. Infelizmente, eu não posso, estou trabalhando, não posso compartilhar, mas que bom que você me passou isso, porque vai ser um motivo de eu conversar com ele em casa quando a gente chegar, vai ser um papo nosso. Então, olha que bacana, o pai pega uma situação em que ele não pôde estar presente, é lógico que está trabalhando, nem todo mundo, Marquinhos, tem a possibilidade de estar como nós estamos, 24 horas por dia em casa com os nossos filhos. Então tem pais que precisam estar na rua trabalhando, mas aí com certeza ele chegou em casa, usou aquilo, bateu um papo com o filho dele. Então, fica aí compartilhar de uma experiência de como os filhos, né, estão lidando com tudo isso. E aí, levando em consideração algumas coisas que a gente colocou no livro, a gente fala assim que a criança, né, ela tem essa perspectiva muito afetiva. Nós, pais, que às vezes não ajudamos o nosso filho nesse processo. E quando é que a gente não ajuda o nosso filho nesse processo afetivo? Quando a gente não dá atenção, quando a gente prefere trocar por objetos aqueles pequenos gestos de carinho que poderia ser dado. Vou compartilhar uma outra coisa aqui que foi um ano retrasado na escola. Os alunos, 2 irmãos que estudam na escola. Hoje eles estão, um no 1º ano do ensino médio e o outro no 8º. Então eles têm 2 anos de diferença um para o outro. E a família ficou em xeque no final do ano. A escola fez um acordo com eles para o ano seguinte, para eles se manterem na escola, mas os meninos queriam muito um videogame. E aí eu volto naquela fala que eu disse de trocar o videogame por uma coisa que eles entendem que é muito melhor do que aquele recurso tecnológico. E aí o pai abriu o jogo com eles, falou, olha, se eu comprar o videogame que vocês querem, eu não vou poder pagar a matrícula, porque o diretor exigiu que pelo menos a matrícula eu pagasse. E aí os 2 sentaram no quarto, conversaram, eles decidiram continuar estudando na escola e abriram mão do videogame naquele ano, foi de 2018 para 2019. E olha que emocionante a gente, enquanto educador, ouvir isso dos alunos. Eles gostam daquele ambiente escolar. Então, o pai foi muito honesto. Existem momentos, né, e dependendo da maturidade das crianças, algumas coisas podem ser compartilhadas sim com seus filhos, até para que eles entrem nesse processo de entender como é o nosso esforço. E olha que troca de afeto importante que houve ali entre pai e filho. Olha, eu quero que vocês continuem na escola, mas eu não posso para poder dar um videogame para vocês. E aí eles decidiram não ganhar o videogame naquele momento. O pai depois foi lá na escola, falou que ralou um pouquinho mais e alguns meses depois conseguiu dar o videogame, até porque os filhos mostraram o processo educacional, que foi essa troca afetiva que eles tiveram com não deixou de ser uma educação colaborativa, né? Sim, sim, sim. Zé, e aí muita gente foi comentando aqui, o Cristiano do Bora Brincar também entrou, e aí tem gente botando várias citações, que botou aqui, né? Que lindo Zé, comunicação é troca de emoção, né? Que é a situação de Carneiro. E aí teve
A própria Tainá, que colocou aqui uma coisa que está sendo importante nessa situação, o reconhecimento da importância dos professores e das crianças. E aí a minha irmã colocando aqui que nesse momento, embora trabalhando e ralando igual a louca em casa, né, sendo professora agora, Uhum. está criando um laço de vínculo com a filha dela, né, com a minha sobrinha. E a Fátima colocou uma frase também de Joseph, colocando aqui para gente que ensinar é aprender duas vezes, né? Então tem gente citando Augusto Cury, dizendo que diz da valorização do ser e não do ter. Do Marcos colocando Uhum. aqui que tem aproveitado esse momento para passar atividades para os alunos onde eles possam fazer com a família, isso é importantíssimo. Falando aqui o Uhum. Nadilton, um querido amigo aí que foi aluno nosso, falando sobre a prática fortalece o conhecimento. E aí as pessoas falando, Fátima foi minha orientadora, né, minha orientadora de TCC. Pô, quem fez pós, principalmente na Cândido, quem não encontrou, né, com a Fátima e se encantou com ela, né? E aí, ela botou aqui pra gente mais uma vez, vamos aproveitar para buscar encontrar as nossas casas. Olha que importante que ela está falando, né? O tio Bill também entrou aí agora, grande querido também. Zé, eu separei um trecho de um livro que você não sabia que eu ia separar esse trecho, de um livro que eu tenho aqui, e que vocês pudessem comentar e quisesse comentar sobre isso também, você fica à vontade. Eu acho que reflete um pouco sobre isso que você falou, da família, que o menino contou apenas três e não quatro. Talvez aquela ausência do pai trabalhando às vezes se torna tão rotineira por necessidade, né? Porque talvez ele Uhum. queira, né? É por uma necessidade de trabalhar e manter aquela família viva. E aí o cara bota aqui pra gente que tem uma tirinha de um Rafael Sica, do autor, que ele fala sobre o sujeito que está sempre no trabalho pensando no bar. No bar, o sujeito está sempre pensando na família. E em casa, com a família, o sujeito está sempre pensando no trabalho. O sujeito nunca está realmente onde ele está. Ou seja, se a gente começar a pensar, essa é a nossa rotina antigamente, né? Talvez você está trabalhando, você estava assim, caraca, tô ralando manhã, tarde, noite, queria tanto estar com a minha família agora. E às vezes você está na Uhum. família e está pensando no seu trabalho. E o cara que está no bar está pensando na família. Então, assim, a gente parece que nunca está onde a gente está nesse momento, né? Por isso que no nosso livro a gente separou uma parte que a gente coloca que é importante ampliar. Isso está no livro, tá, da gente, dos 120 dinâmicas de grupo. A gente coloca que é importante ampliar a capacidade de escutar e dialogar. É o que a Fátima falou da gente se encontrar dentro da própria casa, né? Não criar, como o Mário Cortella fala, tocas. Onde o cara entra, o aluno entrava da escola, no adolescente principalmente, né? Que tem um pouco mais de autonomia e liberdade, e se tocava na toca dele. Ele até brincava. Antigamente, na nossa vida familiar, a sala era o lugar da convivência, né? Lá tinha discussão, Copa do Mundo, jantares, almoços, aniversário, a sala. E o quarto só era para dormir. Hoje em dia o quarto da criança tem televisão, videogame, celular, né, Wi-Fi, tem tudo. E a casa, às vezes a sala tá lá parada. Fora a gente que tem criança pequena, os colegas daqui do grupo que estão aqui olhando a gente hoje, tem criança pequena, sabe que a nossa sala é um grande obstáculo, né, para você ficar pulando os brinquedos, né? Então ele fala pra gente, aí fala que a gente precisa ampliar, isso é uma frase nossa do livro, a capacidade de escutar e dialogar dentro de casa, de trabalhar em equipe, de conviver com o incerto, não é o certo, conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente. Isso a gente falou em 2012. Pô, daqui a pouco a gente vai ter que jogar na Mega Sena, né? E aí, o corpo da criança como teatro das suas emoções. Se o corpo da criança como teatro das suas emoções, a gente entende o quanto é importante esse processo do diálogo e o quanto é importante esse processo, como o Rubem Alves falava, da escutatória e não da oratória apenas. Talvez em casa está faltando a gente poder ouvir um pouquinho mais eles sobre aquele processo. Os pais, a gente até entende que às vezes não tem essa vivência pedagógica, que não convive, não tem nenhum tipo de trabalho voltado para a escola e não consegue entender. Eu tenho alguns que brincam mandando mensagem para mim assim, professor, como é que você dá conta de 35, 40 numa sala? Eu falei, eu tenho 1 hora na semana com eles, 50 minutos. E como a gente sabe, o filho é para sempre, a escola é transitória, né? Uma hora ele vai passar na Uhum. fachada da escola e vai falar assim, que legal, estudei aqui dentro, né? E aí é tão Uhum. importante a gente tentar criar esse hábito de conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente. Eu acho que nada mais agora justo nesse momento a gente tentar, como adulto, voltar para o eixo, tentar focar no que é positivo e não focar apenas no problema e tentar mostrar para eles Uhum. que essa fase, de alguma maneira, vai passar e que a gente tem Sim. que tentar levar alguma coisa de positivo em cima disso. Temos 39 minutos, se você quiser colaborar, para depois a gente dar aquelas nossas práticas para eles. Marquinho, você falou, né? Talvez aí num próximo livro a gente tenha a oportunidade de estar acertando
não querendo, mas acertando tanto em algumas temáticas que a gente levantou. E quando a gente fala do imprevisível, quem seria capaz de prever o que a gente está passando hoje? Né? E aí, sem planejamento nenhum, família, escola, empresas, indústrias, todo mundo, setores do governo, todo mundo teve que se adaptar ao que foi imposto da noite para o dia para a gente. Né? Só que esse processo de adaptação, acho que se cada setor da sociedade parar para analisar, a gente está sempre num processo de adaptação, porque nada é numa linha reta a vida inteira. Ela está sempre fazendo curvas e necessitando que a gente se adapte a isso. E aí a família, vou pegar uma fala aqui da Tainá, minha querida Tainá, que ela coloca assim, ó, uma coisa está sendo importante nessa situação: o reconhecimento da importância dos professores e as crianças, tendo o apoio da família muito mais para a realização de suas atividades e se sentindo importante. Então, veja bem, né, a família que antes a gente estava sempre muito presente, né, cobrando a escola, as atividades, os professores, se vai ter um projeto fora, uma visita técnica, uma aula passeio, né? Agora essas crianças estão em casa sob nossa responsabilidade. O professor, a tia, está até aparecendo lá pelo computador, numa aula gravada, numa aula ao vivo. Mas quem, principalmente para os menores, está orientando esse aprendizado somos nós. Então está a família aí no processo de adaptação, né? Está a escola num processo de adaptação. E alguém falou lá em cima, eu acho que foi a Telva, minha amiga lá, parceira do grupo de educadores emocionais, que ela falou assim, na verdade não é o momento da gente procurar o culpado, cada um tem a sua responsabilidade nesse momento. Então a escola faz sua parte, a família faz sua parte, o governo lá tentando buscar artifícios aí para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. Então é cada um, na verdade, fazendo sua parte. Então, Marquinhos, o que eu posso colocar aqui, pensando nesse previsível, nesse imprevisível, é que o futuro também está muito imprevisível para nós. Só que ao invés de, como você falou, né, ao invés de ficar enxergando o problema, ou ficar enxergando lá na frente quando e como tudo isso vai passar, agora mais do que nunca a gente precisa viver um dia de cada vez. E eu não sei qual é a sua impressão, depois se você quiser falar sobre isso, me parece que tem passado até mais rápido. Eu acho que a vivência tem sido tão intensa dentro da nossa casa, porque falando da nossa experiência familiar e como educadores, a gente está em casa 24 horas por dia com eles, então a gente dorme, acorda com eles e respira e faz tudo com eles, e almoço, e atividade da escola, e é o nosso momento de trabalho, né? A gente tem, todo mundo está vivenciando esse isolamento. Então, ao invés da gente ficar, será que acaba real? Porque o governador aqui do Rio deu mais 60 dias. Então, se a gente for pensar assim no Rio de Janeiro, só em agosto, pode ser que seja só em agosto que as escolas comecem a retornar. Outros setores certamente voltarão um pouco antes. Mas só apenas em agosto que meu filho vai voltar a frequentar a escola. Mas enquanto ele não volta a frequentar a escola, qual é o meu papel enquanto pai e educador? E aí eu volto na fala lá do Isamitiba, né? Todos nós somos educadores. E aí, falando sobre todos nós sermos educadores, quando você fala lá do corpo, né, como um espaço de teatralidade, né, das emoções, como é que nós, pais, nos comunicamos com os nossos filhos? Qual é o tipo de comunicação? É uma comunicação saudável? Ou é uma comunicação que está sempre no limite do estresse? Né? Então, se a gente procurar esse equilíbrio, né, entre chegar no confortável da comunicação, nós somos influenciadores da postura e da educação dos nossos filhos. Então, tudo que nós fizermos, eles vão repetir com certeza, principalmente os mais novos. Eu sempre fazia uma brincadeira aqui em casa com Patrícia, aqui, né, Marquinhos, com a minha esposa, de tudo que ela me pedia, eu primeiro falo não. Claro que é um não e vou fazer, mas é tudo não. Daqui a pouco, quando eu fui reparar, meu caçula, tudo ele estava dizendo não. Qualquer coisa, não. E eu falei assim, gente, por que tudo para ele é não? E aí, peraí, aquele momento que a gente dá um passo para trás, será que é influência nossa de alguma forma? E aí eu fui reparar nessas minhas brincadeiras. Conforme eu fui diminuindo a brincadeira do não,
né? Que para a gente aparentemente é super saudável, mas está sendo uma influência para um comportamento automaticamente negativo de imediato da criança. Porque a gente tem um contexto desse não, a gente sabe que é brincadeira, mas a criança está aprendendo por experimentação. Então a gente tem que olhar para a nossa função enquanto pai, enquanto educador, né? Não é educador pedagógico, mas é educador emocional dos nossos filhos. Porque aquilo que a gente transmitir para eles agora vai fazer diferença lá no futuro. Como é que era o meu pai, como é que era a minha mãe lá no isolamento, quando daqui a alguns anos eles forem lembrar dessas experiências? Como é que você, enquanto pai, e aí enquanto eu, como pai, como é que a gente quer ser lembrado pelos nossos filhos quando a gente sair dessa quarentena? A gente era presente, a gente era ausente, a gente era reativo, a gente era parceiro, a gente brincava, a gente só trabalhava? O que o nosso filho vai levar de legado aí dessa nossa, posso chamar de herança emocional? É um termo que eu gosto também de falar um pouco sobre herança emocional. O que nós vamos deixar como educadores para os nossos filhos? E aí, Marquinhos, se você tiver mais alguma coisa para comentar em relação a isso, você fica à vontade. Eu queria só... Não, diga. Não, pode dizer. A Rejane, lá do meu grupo de educadores emocionais, está falando aqui, né? Estamos vivendo um momento de descobertas. E realmente, aquela história que você falou para a gente não viver em tocas. Cada um isolado na sua ilha. A casa não pode ser dividida em ilhas, a casa tem que ser uma verdadeira ilha, onde todo mundo está convivendo e está se descobrindo. Uma das dinâmicas que eu quero apresentar no final fala muito sobre esse processo de descoberta e de identificação com o outro. Eu queria fazer esse comentário aí da amiga Regiane. Não, o que eu ia falar agora, além da excelente reflexão que você fez, cara, e lembrando essa questão da lembrança emocional e afetiva que a gente carrega para a vida, eu acho que as melhores e maiores lembranças que a gente lembra é justamente dessas relações familiares, né? Lembrar das festinhas, dos encontros, das viagens. E eu não vou ficar me lembrando de tanta coisa que eu fiz, talvez, com o início de uma tecnologia. Mas eu lembro justamente daqueles momentos interessantes. Lá em cima, a Fátima colocou pra gente, a Fátima Alves, que bom que estamos conseguindo perceber que por muito tempo moramos na mesma casa. Entrelaçar as relações. Vai passar e essas relações continuarão. E aí, nosso amigo que eu tinha te falado, o Gustavo Lessa, também estava falando aqui sobre que tem nossos livros, aí o amigo Jefferson também entrou aí. Depois, não sei se tu viu, o amigo André Fernandes aí, nosso ex-presidente aí, atuante aí na defesa da educação física. Se o André estiver aqui presente, ele pode até colocar pra gente, que vai ter uma live dele, se não me engano, é hoje, depois da nossa, não sei exatamente, depois ele podia colocar pra gente. E a galera dizendo que vai apresentar soluções, o Gustavo Lessa colocando pra gente que é a busca do viver e conviver com harmonia, né? Reavaliar o conceito e a atitude que existe dentro de nós, que a Bia colocou pra gente. Então, tem muita gente comentando, o Marcos dizendo que é hora de passar mais tempo com os filhos e familiares, e bota mais comentários e tal, de reforçar esse laço. E tem muita gente comentando, inclusive a Verônica, que é minha grande amiga aqui que trabalhou comigo na escola, nossos filhos terão uma história bem diferente da nossa, né, para poder contar. E aí, Zé, para finalizar com a minha parte, que nós temos 47 minutos, redondo, aquele livro que eu falei que estava comentando, que eu ia apresentar para a galera, de algumas reflexões que ajudaram a gente a refletir também dessa temática, não é só ficar preso no nosso livro, que ele foi só um aporte, né, da questão da convivência, da integração, das dinâmicas de sensibilização. Tem uma passagem que eu queria deixar no final aqui, para a gente falar das práticas, que ele fala aqui para a gente, assim, esse autor, que essa convivência entre filhos, ele fala assim: estou pagando uma pechincha por abraços. Cada abraço de uma menina de 2 anos, que é o que no caso que ele tem, me economiza uma fortuna que eu gastaria com psiquiatras. Cada beijo de boa noite me alivia a conta do cardiologista. Cada eu te amo me afasta do hospital. É um achado que eu estou pagando por tudo isso. Que sorte gigantesca ter achado essa barbada, né, de ser pai, de ser mãe nesse momento. Que promoção maravilhosa ter filhos. Ou seja, olha o que ele fala pra gente de positivo, né, do que é ter a família. Então a gente, às vezes, no início, está todo mundo muito preocupado, as pessoas preocupadas até hoje com a questão da sua própria vida, com a vida dos seus familiares, e isso deu uma piração realmente, e as pessoas com os afazeres tinham que começar a entender como trabalhar de casa. Eu tive que reaprender a fazer várias coisas em casa. Olhar uma educação física à distância. Uma linha muito tênue e perigosa de eu descrever atividade física à distância. E aí a gente vê muitas boas ações e grandes ações sendo colocadas, né, para os seus grupos de alunos à distância,
Mas é bom lembrar que essas pessoas estão passando exercício para aqueles grupos de pessoas que já faziam atividade com eles, e eles estão fazendo os seus limites orientados pelo professor e não exagerando. Mas uma pessoa do zero, vou seguir aquilo que eu estou vendo no YouTube, tome seus cuidados. Então, para os meus alunos, eu indico aquelas brincadeiras justamente como colocaram ali em cima para gente, como o Marcos, o Gustavo Lessa, a galera está comentando, de fazer justamente uma interação entre família. E aí, Zé, a gente chegou nessa parte de 49 minutos da gente apresentar as práticas para a galera, antes das considerações finais. O que tem no nosso livro lá que eu posso oferecer para a galera fazer em família? A gente tem aquele famoso bilboquê no nosso livro, garrafinha PET cortada, você forma aquele copinho com a cordinha pendurada e a bolinha, famoso bilboquê do Chaves, né? Para quem viu muito Chaves na época, de fazer o movimento e a bolinha entrar. E aí a gente coloca uma variação que é usar a mesma garrafa sem barbante com aquelas tampinhas de garrafa, de jogar um pro outro, como se fosse um sorvebol, do nosso amigo do sorvebol, né? E aí, de jogar e o pai e a mãe tentar segurar com aquele copinho. Se não for a garrafa, pode ser um copinho, pode ser qualquer outra coisa, mas que você tenha interação. Se você brincar de desenhar juntos, eu lembro até hoje que a minha irmã colocou, ela tá até aí na live, a minha irmã botou uma foto agora nas redes sociais recentemente, fazendo um dos passatempos principais dela e da filha dela, da minha sobrinha, que é pintar juntos. Não é a sobrinha pintar e a minha irmã pintar depois. Não, pintar juntos. Uma grande paisagem, pintar juntos. Isso já vai ser algo completamente significativo. Então, minha primeira sugestão é o bilboquê simples, mas a construção da chegada do bilboquê. Famílias não entendam que o legal é o bilboquê pronto. É o pegar a bolinha, é o amassar a bolinha, passar o barbante, cortar, me ajuda aqui, olha a segurança. Tu tá do lado da família ali, do pai junto, né? De alguma maneira. Então, minha primeira sugestão é o bilboquê com a sua variação de usar o copinho com uma bolinha, uma tampinha e jogar um pro outro para poder segurar. Se não for com tampinha, tu pode improvisar. E aí, qual é que tu tem pra gente aí, Zé? Então, Marquinhos, eu separei uma atividade aqui que é uma das primeiras lá do segundo grupo de atividades do livro, que eu vou nessa atividade solicitar a sua participação e a gente vai interagir agora nessa atividade. A gente chama lá, a gente chama a atividade de contagem maluca. Então nós dois vamos fazer uma contagem, só que cada um vai contar um número, né? E aí a gente vai fazer uma troca, vai ser simultâneo. Eu vou falar número 1, você vai falar número 2 e eu vou falar número 3. Depois você vai falar número 1, eu 2 e você 3, e assim a gente vai trocando. Beleza? Mas tem um movimento para isso, né? Não, só que antes a gente vai fazer só o número, pra gente fazer uma progressão aqui, beleza? Você me ouve legal aqui? Porque a sua imagem deu uma certa congelada aqui. Então vamos lá, beleza. Posso começar? Pode começar. 1, 2, 3. Peraí. Deu um delay. Você começou com 1, eu respondi 2, já estava no 1 de novo. Vai, de novo aí. Fala 1 de você de novo. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Já entendemos isso. Agora a gente vai colocar movimento. Ao invés da gente falar 1, 2, 3, a gente vai colocar 3 movimentos em sequência, ok? Vamos piscar o olho, que ao invés de falar número 1, ao invés de falar número 2, a gente bate palma, e ao invés de falar número 3, estala o dedo. Então pisca, palma, estala o dedo. Pisca, palma, estala o dedo. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, faz devagarinho que tá dando um delayzinho, a gente faz devagar, tá? Beleza, vamos devagar então. Começar, hein? E aí, agora para finalizar, a gente vai juntar o número com o movimento, beleza? Então a gente vai falar 1 e piscar o olho. Vai falar o 2, bater palma. Vai falar o 3 e estalar o dedo junto. Tudo bem? Vamos lá? Prepara. Então, vamos começar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, galera, essa atividade a gente precisa estar fazendo aqui com essa velocidade bem reduzida, porque primeiro a gente está num delayzinho da internet, né?
E a ideia é passar essa experiência para vocês. Agora imagine, vocês em casa fazendo com o seu filho, esposo, esposa, pode ser sentado do jeito que eu e Marquinhos estamos, mas pode ser em pé. E aí, ao invés de fazer um movimento de palma, de estalar o dedo, de piscar o olho, pode colocar um salto, um movimento um pouco mais corporal. E aí fica na realidade de vocês e pode fazer numa velocidade muito mais rápida. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa velocidade fica a critério de vocês. Ok? Marquinhos, sensacional, Zé. 54. E aí, Opa. Essa atividade eu faço muito prática nas escolas, né? Dupla, um de frente para o outro, que você pode fazer em casa, um de frente para o outro. Só que eu falo, 1 pisca, 2 bate palma e 3 pula, para justamente trabalhar essa questão do movimento em casa. A gente não pode fazer aqui, mas até porque a gente está muito bem arrumado da cintura para cima, né, Zé? E aí, com certeza, ficar aqui atrás vai assustar o povo aí. Então, eu tô super bem. Deixa na curiosidade. E aí, a gente faz 1 pisca, 2 bate palma e 3 pula. E aí, justamente a ideia de ser um número ímpar, né, vai trocando os números. Enquanto eu falei 1, você 2 e 3, você começa 1, 2 e 3. E só que na escola, o que eu faço? Eu boto um trio, eu boto um de frente para o outro, que já causa muita risada, e um terceiro elemento comandando. Esse terceiro elemento que fica assim, 1 para uma pessoa, e ela tem que fazer. Ele não precisa falar na ordem. Aí daqui a pouco ele vira para o outro, 3. Aí ele vira, ou você na dupla, eu e Zé, por exemplo. Zé, tu lembra dos movimentos, não lembra? Eu vou falar o número para você agora, beleza? E você que faz. Depois você faz um para mim, beleza? 1, 2, 3 e já. Vai começar, hein? Metodologia da Anitta, né? Prepara. Vamos lá. Preparou. 2. Beleza. O Zé conseguiu entender que o 2 era para bater palma. Isso a gente está fazendo devagarinho. Imagina você em família em casa, olhando um para o outro e falando, né? Agora é você. 3. Aí a pessoa vai lá e tem que lembrar se você combinou de estalar o dedo ou pular no número 3. Excelente. Como a gente tem aí 56 minutos, só vou deixar mais uma sugestão rápida, que é a questão da mímica que a gente coloca no livro de palavras, que eu acho que a mímica sempre causa, né, boas impressões, e você promover desenhos com a criança, onde você coloca, por exemplo, numa folha em branco, um círculo. E a partir dali, ela desenvolva um desenho a partir do círculo. Se ela vai fazer um sol, uma paisagem, para ela começar a ter criatividade. E o pai e a mãe do lado, incentivando onde pode entrar esse desenho. Fez um quadrado, você colocou um triângulo aqui e um retângulo aqui. A partir dali, ela constrói uma teia de desenhos. 57 minutos, é contigo. Última atividade, rapidinho aqui, que eu queria falar, até comentei na fala anterior. Rolou no Facebook durante um bom tempo aquelas coisas, e ainda rola até hoje, né? Das pessoas colocarem assim, 10 características, uma é mentira, 3 características. Eu fiz isso pra caramba, gostei do começo. E no nosso livro a gente chama atenção para uma brincadeira assim em casa, lá em 2012. A gente pode colocar um jogo em que a gente põe a pessoa em pé, né? Com seus familiares, e aí cada pessoa fala 3 características suas ou 3 coisas que goste, e aí pedir para as pessoas, o restante da família, né, na verdade, dizer qual daquelas características é verdade ou qual daquelas características é mentira. Isso aí é muito bacana, gente, se a gente parar para pensar assim, o quanto as pessoas da minha casa me conhecem e quanto eu conheço das pessoas que estão na minha casa. Então essa brincadeira fica aí para uma bacaníssima, bacaníssima. E família. Sensacional, Zé. Só para a galera saber, ó, a live foi deste livro, né? 120 Dinâmicas de Grupo, podem chamar a gente no particular. A live de semana que vem, para quem tiver interesse, foi do último livro nosso lançado, Recreação Brincando e Jogando na Escola. E Zé, nós vamos fazer uma live inteiramente prática, né? A gente vai até se atentar a algumas questões de teoria, porque não tem como, mas a gente não vai fazer aqueles tópicos antes e a prática depois. A gente vai dar um monte de sugestões para a galera. E aí, a gente tem 58 e 40, Zé, só para a gente dar o tchau, para deixar como sugestão para a galera. Esse livro do Carpenejar, Cuide de Seus Pais Antes que Seja Tarde, é excelente para você refletir sobre família. Família é tudo, do Carpenejar, também é lindo, você faz uma reflexão e chora o livro inteiro. E uma dica para a galera que é estudante ou professores: Gerações, Encontro, Desencontro e Novas Perspectivas. Excelente reflexão. Zé, temos 1 minuto, queria mandar meu beijo, meu abraço para todo mundo que assistiu a gente.
que está participando com a gente toda semana, todo sábado. Sábado que vem tem mais. Deixa o meu abraço, meu beijo. Você tem 59 e 20 segundos, 40 segundos Beleza. agora. Eu até citei esse livro, vou colocar ele aqui, ó, do Isamitiba. São os pais educadores de alta performance, uma leitura bacana. Gente, semana que vem, terça-feira, farei uma live com a Isa Magalhães, falando sobre a experiência que eu tenho passado aí de educação emocional nas aulas presenciais e agora nas aulas online também. E agradecer a todos mais uma vez pela grande participação e contribuição. Um beijo no coração e eu, Marquinhos, vemos vocês novamente juntos. 10 segundos. Na próxima. Obrigado aí para a família que acompanhou. Fátima Alves até o final. Seu tempo eu sei que é para estar aqui com a gente. Beijo.